Vou trazer aqui algumas técnicas que podem te ajudar a melhorar o seu autoconhecimento. Então, quero falar um pouquinho sobre 3 técnicas aqui que você pode fazer para você começar a se conhecer melhor e começar a trazer isso para a sua vida e que vai impactar na sua organização. Um primeiro exercício, que daí é uma prática que você pode aprender a fazer porque pode ser boa para você, é a questão da meditação. Ai, Thais, lá vem você com esse papo de meditação. Ah, não, eu não consigo meditar, minha mente é muito agitada, etc. Gente, meditação é basicamente você parar um tempo, fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração para você ficar mais calmo. É basicamente isso. Agora, a partir dessa versão minimalista e simples da meditação, você pode fazer outras coisas. Tem pessoas que todos os dias meditam de manhã, na cama mesmo, antes de levantar, fecham os olhos durante algum tempo, vão acalmando assim a respiração e tudo mais, e começam a pensar como que eu quero que seja o meu dia. Às vezes você vai ter um dia muito difícil e você começa a pensar como que eu quero sair dessa situação difícil, que é uma reunião difícil que você vai ter. Então, só de você pensar um pouquinho sobre isso já é uma meditação e isso já pode te ajudar. Você pode fazer meditações focadas, então, justamente, né, em questões ou problemas que você precisa resolver. Então, imagina só que, ou então, falando do autoconhecimento, você fala assim: ah, hoje eu quero fazer uma meditação para pensar por que que eu fiquei tão chateado naquela reunião ontem com a equipe quando o meu chefe falou tal coisa. Então, você fazendo essa meditação, você vai pensar a respeito, e isso vai te permitir criar esse espaço na sua rotina para fazer isso que de outro modo muitas vezes a gente não tem. Ah, Thais, como que eu faço para meditar? Gente, olha só. Tem muita meditação guiada no YouTube. Você pode fazer algum curso de meditação se você quiser. Eu comecei assim, né? Eu comecei praticando sozinha. Eu não sabia muito bem se eu estava fazendo certo ou errado. Acho que também nem tem muito certo ou errado na meditação. Mas em algum momento da minha vida eu falei, ah, eu vou num centro budista, fiz lá um curso de meditação que foi super baratinho, porque é um centro religioso, então cobra barato, foi coisa de 10, 15 reais na época, assim. Fiz ali uma aula de meditação para aprender a técnica em si da meditação. E a partir daquilo eu incorporei na minha vida e nunca mais parei, sabe? A gente fala meditação, fica essa carga da palavra, né? Fica parecendo uma coisa meio zen vibes e tal, mas se você tem uma outra religião que você faz oração, por exemplo, a oração é uma forma de meditação também, né? O que a gente está falando é de você se centrar, acalmar a mente e de repente ter algum objeto de meditação, ou seja, ser focado em algum tema, em alguma coisa, né? Então, se você conseguir fazer isso todos os dias, e eu digo mais, até várias vezes por dia, isso pode te ajudar. Então, imagina que você vai ter uma reunião muito difícil, aí 15 minutinhos antes você para e faz uma meditação para pensar. Como que eu quero encarar essa reunião? Como que eu vou reagir? Eu vou me manter calmo? Qual é a minha intenção? Como eu quero me sentir no final dessa reunião? Tudo isso ajuda você a colocar os pensamentos no lugar. Então, é uma ótima ferramenta para autoconhecimento, a meditação. Beleza? Não coloque uma carga tão grande, tipo, ah, eu não consigo meditar, ah, a minha mente é muito agitada. Sim, sim. A meditação é um convite para você perceber que a sua mente é agitada. À medida que você continua praticando, você vai vendo a meditação como uma ferramenta também que vai te ajudar nesse autoconhecimento. Segunda coisa que ajuda bastante no autoconhecimento, essa eu indico assim, eu acho muito importante, que é a questão da escrita diária, que pode ser um diário ou pode ser um próprio registro que você um lugar que todos os dias você escreve um pouquinho sobre você mesmo. Pode ser um blog que só você tem acesso, pode ser a sua conta no Twitter, pode ser um diário de escrita realmente, pode ser que você queira ter um diário no Notion ou no Evernote ou em qualquer outra ferramenta que você entra e escreve um pouquinho todos os dias, né? A ideia é que você possa simplesmente tá com um pensamento, você escreve, tá com algum problema, você escreve, tá com alguma reflexão, você escreve. É poder tirar da cabeça por que que esse exercício importa. Porque às vezes você tá com uma coisa na sua cabeça que tá te preocupando, etc. E quando você vai escrever, você meio que se força a colocar uma ordem lógica naquele pensamento, entende? Para você conseguir escrever, formar frases. Esse exercício vai acabar te dando mais clareza sobre o que você está pensando. E nesse processo de escrita, desenvolvendo essa clareza, você pode chegar a soluções, você pode conseguir concluir algumas coisas sobre você mesma que talvez só tendo aquilo na sua cabeça você não conseguisse. Então, ter esse exercício diário de escrita, diário e regular, né? Porque você pode escrever mais de uma vez por dia, isso vai te ajudar a refletir sobre as suas próprias emoções, seus desafios, suas conquistas, né? Então, de repente, você está no meio do trabalho e aí você está muito preocupada com uma coisa da sua vida pessoal, que você fala, ah, não sei como resolver, ah, eu preciso conversar com a minha mãe sobre tal coisa,
ou eu preciso conversar com meu irmão sobre um problema que a gente está tendo e tal. E você fica se preocupando com isso ali o dia inteiro, ocupando a sua cabeça, sendo que de repente você poderia pegar ali 5 minutinhos e escrever a respeito, que já vai te dar uma clareza maior e te deixa um pouco mais tranquilo, porque você meio que passou para o papel aquilo, né? Não é uma coisa que está só na sua cabeça. Então, esse próprio exercício de transformar um pensamento em um texto, coeso ali com frases e tudo mais, vai te ajudar a ter clareza sobre o que está acontecendo em si e quais são as coisas que você pode fazer com relação àquilo. Então, é legal que você tenha isso como uma ferramenta, né? Muitas pessoas, eu tenho muitos alunos do MVO que falam sobre a importância, às vezes estão no meio de um tratamento contra uma depressão ou com ansiedade e tudo mais, e começam a fazer diários. Não é à toa que métodos como, por exemplo, o Bullet Journal são tão bons, eles são, o Bullet Journal é muito bom, justamente por isso, porque em momentos que às vezes você precisa sentir que você tem que estar mais centrado, ou que você está passando por uma fase que você quer prestar mais atenção em você, nos seus sentimentos, no que você está fazendo no dia a dia, ter uma ferramenta como o Bullet Journal pode te ajudar nesse registro e também no planejamento, na organização das suas atividades. Então, o exercício da escrita é um exercício que você está meio que desconectado de todo o resto e você consegue se concentrar no que você está fazendo ali. Portanto, né, quando eu falo sobre essa questão da escrita, pensando num formato de diário, é justamente para que você consiga ter mais clareza nos seus pensamentos e isso vai te ajudar no seu próprio autoconhecimento. Quantas e quantas vezes eu não olhei cadernos antigos meus assim e falei, nossa, que bom que eu escrevi sobre isso naquela época, porque me deu muita clareza para tomar algumas decisões. Então, eu aprendo com esses livros antigos que eu escrevi sobre a minha vida, sabe? Claro que não dá para ficar revisando o tempo inteiro isso, né? A gente não tem tempo para ficar fazendo isso o tempo todo. Esse é um exercício fantástico, porque vai te dar vários insights aí sobre coisas que são importantes para você. Terceira técnica aqui, né, para a gente, falando dessas técnicas de autoconhecimento e tudo mais que vão ajudar na autoconfiança, é você fazer questionamentos reflexivos. Então é meio que um mix da meditação com o diário aqui, né? Mas basicamente significa você fazer algumas perguntas profundas para você mesmo, sabe? Então, um exemplo seria: quais são os meus valores pessoais? Se você parar para fazer essa reflexão, isso pode ser bem importante para você. Ah, Tess, não tenho a menor ideia. Tá, então você entra no Google, digita assim, lista de valores pessoais, vão aparecer um monte de listas lá, diversas, né? Com vários valores. E aí você vai olhando e você vai refletindo sobre eles. É um ótimo exercício de ser feito, sabe? De você olhar assim um valor que fala, por exemplo, criatividade. Esse valor é importante para mim? Exercer a criatividade no que eu faço na minha rotina é um valor importante para mim? Para mim, Thaís, é muito. Para tudo. Para tudo. Quando eu estou aqui fazendo uma aula, quando eu vou trocar de roupa, quando eu vou tocar um projeto, se eu não conseguir criar em cima dessas coisas, eu sinto como se eu estivesse fazendo tudo no automático. Então, a criatividade é um valor importante para mim, por exemplo. Então, você pode refletir sobre os valores que existem para tentar entender quais são os seus valores pessoais. Por quê? Porque os valores, eles vão te ajudar. Eu vou cortar a frase só para trazer um exemplo. Sabe quando você passa por alguma situação que te machuca internamente e você não consegue muitas vezes saber exatamente por quê? Você fala, pô, não gostei do jeito que aquele cara falou comigo. Não me senti confortável nessa festa que eu aceitei ir, coisa desse tipo. Muitas vezes, quando isso acontece, pode ser um sinal de que você feriu algum dos seus valores. Então, toda vez que. E aí, ó, como o diário ajuda, e a meditação também. Porque toda vez que você passar por alguma situação assim, você pode refletir: por que essa situação me afetou tanto? E isso muitas vezes pode te ajudar a chegar na reflexão de que feriu algum valor pessoal seu. E olha só, o mais importante é o que você faz a partir daí, porque identificando, isso aqui eu não gostei porque feriu um valor meu muito importante que é, sei lá, compaixão. Aí você já começa a usar isso como critério para decidir fazer as coisas e como fazer as coisas. Porque aí você fala, tá, se isso afeta negativamente o meu valor pessoal da compaixão, eu não quero fazer. Ou então, estou em dúvida se eu faço ou não um projeto, se eu faço ou não determinada atividade. Eu uso até às vezes para comprar coisas. Vou dar um exemplo que veio na minha cabeça agora, que é muito recente, meu pessoal. Que eu estou nesse processo aqui, que eu vou ficar 3 meses aqui amargando, né, a recuperação da minha perna e tudo mais. Então, eu não posso ficar forçando a minha perna. Então, eu optei por
comprar uma cadeira de rodas simples para eu poder me locomover pela casa sem forçar a perna. E aí eu fiquei pensando, por que comprar e não alugar, né? Primeiro que alugar ia ficar mais caro, pelo tempo que eu precisava, fica muito mais caro. Segundo lugar que eu pensei, poxa, eu tenho condições de comprar uma cadeira de rodas. E aí depois, quando eu não estiver mais usando, eu posso doar para alguém que precisa. Então, às vezes, a parte racional que seria, o aluguel da cadeira de rodas é mais caro, então é melhor comprar, não é o suficiente. Mas quando eu refleti sobre os meus valores pessoais e cheguei nesse ponto da compaixão, isso me fez ter certeza que eu deveria, por exemplo, comprar a cadeira, sabe assim? Pode parecer um exemplo besta, porque a gente está falando de consumo, mas no final das contas a gente está falando de valores. E isso vale para projetos de modo geral, né? Que a gente tem, que a gente vai colocar para nossa vida, para as nossas escolhas, para tudo mais. Se você sente de repente que honestidade é um valor inegociável para você. Você nunca, nunca vai conseguir ser aquela pessoa que sai do mercado vendo que a moça do caixa te entregou um troco a mais, porque você sabe que ela vai ser prejudicada, você vai voltar lá e vai devolver. Então, serve tanto para coisas simples do dia a dia, simples que eu diga, é uma única atividade que você volta lá e devolve dinheiro no mercado, mas serve para grandes projetos, para grandes mudanças na sua vida, sabe? Às vezes até uma mudança de carreira por conta disso. Então, quando você faz questionamentos reflexivos, como por exemplo, quais são os valores, ou quando você pensa quais são os meus pontos fortes, tipo assim, quais são as coisas que eu faço bem, sabe? O que eu gosto muito de fazer? Só de você refletir sobre isso de tempos em tempos vai te ajudar a poder entender melhor como que você atua na sua vida.